Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 17 de março de 2021, 19 horas e 32 minutinhos aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre VRTA11, Fator Veritá, um dos fundos aí de papéis de CRIs mais recebíveis, mais antigos do mercado. Para quem não sabe, esse fundo, quando veio ao mercado, ele tinha uma proposta de ser prazo determinado, ele tinha ali ele previa uma mecânica de amortização e depois encerramento do fundo, até que os próprios cotistas ali, gostando da estratégia, gostando da gestão, naquele momento fez toda uma mudança, fez toda uma preparação para manter o fundo ativo. Então, até hoje, sendo um dos fundos mais, eu diria assim, conhecidos do mercado, dada a sua história, né? Bom, pessoal, hoje algumas pessoas até acharam que fosse ter a presença do gestor, mas não é a presença do gestor, é a minha visão aqui, a minha análise sobre esses últimos movimentos do fundo. E eu quero deixar bem claro que o gestor tem um compromisso comigo, que assim que ele terminar todo esse processo de alocação, todas as aquisições forem realizadas, e a gente quer crer aí que até o meio do ano tudo isso vai estar muito bem resolvido, ele fará uma live para explicar todo o processo, como tudo aconteceu, todas as diligências que foram feitas, todo esse quadro. Então, eu quero aqui trazer para vocês a minha visão aqui, independente, trazendo uma forma e uma leitura que eu tenho do produto. Então, uma coisa de cada vez. Vamos só reforçar o seguinte ponto. Essa nova emissão de cotas, né, essa última emissão de cotas, ela terminou em julho de 2021, ou seja, lá se vão 8 meses, e, obviamente, a gente tinha uma expectativa de que todos os recursos estariam alocados com 6 meses. Então, claro, esse processo aí inicial já causa uma impressão e já causa um sentimento ruim, e eu respeito quem toma decisões de, poxa, cansei, vou vender e tal. Eu acho que não cabe aqui a mim julgar se você fez ou não um movimento correto de ter vendido o fundo em função desta questão. Mas eu quero dar um passo para trás aí, e eu quero lembrar para vocês o que aconteceu ali em julho, agosto, setembro, até novembro. Nós tivemos uma mudança muito... a gente entrou primeiro num platô e depois nós tivemos uma mudança de expectativas de curva de contágio e de mortes. Então, se você olhar ali até novembro, o mercado mudou bastante, o nível de expectativa mudou bastante, porque a curva de contágio e de mortes da Covid, ela diminuiu bastante, né? A tal média móvel diminuiu bastante ali até novembro. E isso mudou bastante também, o humor do mercado, a percepção de risco do mercado mudou. E aí, criou-se nitidamente dois grandes blocos. Quais são os dois grandes blocos? Aquela turma que quer um cheque grande, quando eu digo turma do mercado, que quer um cheque grande e vai lá se financiar através de fundos como Quineia, que consegue colocar CRIs de 200, 300 milhões de reais, ou seja, uma operação maior, né? E isso ficou muito claro ali naquele momento. E a turma do ultra high yield, né? O loteamento não performado, o multipropriedade, que também é não performado. Então, criou-se dois grandes blocos, e aqui no meio do caminho, que é o middle market, foi uma guerra de foice, foi uma guerra absurda entre os gestores, e eu converso com eles, vocês sabem que faz parte da minha rotina conversar com eles, e começou-se uma grande disputa por ativos, e nessas horas, quando o mercado está líquido e começa a ter essa disputa, a régua naturalmente baixa, e aí alguns players começam a aceitar menos garantia, começam a aceitar uma flexibilização maior no nível de como a operação está sendo estruturada. E aí vem uma frase que eu já falei várias vezes com o Rodrigo Pocente, que é o gestor do fundo, e ele já repetiu essa frase para mim, não foi nenhuma, não foi nem duas, não foi nem três, foram várias vezes. Ele fala, Baroni, eu prefiro ficar vermelho do que roxo depois. Eu prefiro ficar vermelho agora do que roxo depois. E o Pocente tem uma escola muito uma questão assim, bem mais técnica do CRI. Então, ele ficou fiel ali àquilo que ele entendia que era o risco que faria sentido para o fator Veritá, e ele está fiel a isso, enfim, é a cabeça dele, aquilo que eu falo para vocês todos. Entendam a cabeça do gestor e entenda a caneta do gestor, o que ele pensa e o que ele faz. E a partir daí você vai tomar uma decisão se isso está alinhado para você ou não, se é comprar, se é manter, se é vender. Aí cada um faz aquilo que lhe é de direito. Bom, então, nesse middle market ficou essa grande disputa e, consequentemente, as margens ficaram menores, a régua mais baixa, as garantias ficaram mais frágeis. E muitas ofertas saíram do forno, uma liquidez imensa no mercado. Vocês viram a quantidade de recursos que foram captados aí.
Baroni, você tá tentando justificar o injustificável? É claro que não. Eu acho que não tem justificativa. O ponto que nós temos aqui que bater e levantar é que, de fato, o pipeline não estava bem acertado. Ou algumas operações não estavam bem articuladas antes da emissão. A emissão foi maior? Possivelmente sim. A emissão, se ela tivesse sido menor, uma escala menor, possivelmente teria dado mais certo. Mas o que o gestor quis fazer naquele momento foi pegar essa retomada do mercado de julho para agosto para conseguir fazer as alocações com taxas melhores. Nesse meio termo, entre o início, o anúncio da oferta e o encerramento, e algum tempo depois, as emissões foram caindo. E se vocês olharem, é realmente assustador ver a quantidade de emissões que ficaram pelo caminho. Olha a quantidade de emissões que ficaram pelo caminho aqui. E agora, essa é a grande crítica que eu faço aqui ao time de gestão. Essa quantidade de CRIs reprovados mostra que realmente o mercado mudou, mas que vocês também não tinham tudo bem articulado na emissão. Foi falha de vocês? Sim. Mas também tem o contexto do mercado, ok? Pesos e medidas, pontos positivos e pontos negativos. Falha por um lado, mas que foi corroborada e acelerada pela mudança da expectativa do mercado. Pois bem, voltando aqui para mim, daqui a pouco a gente compartilha de novo aí a tela. Seguindo em frente, outro defeito de não ter o que nós chamamos de operações parqueadas. O que são operações parqueadas? Alguns gestores, quando vai fazer uma emissão grande, e aqui eu vou falar para todos, não só para o Possente, não só para o Fator, mas para todos os gestores que vão fazer uma emissão maior, vocês têm que, quase que por obrigação, ter 30%, 40%, um terço, no mínimo, de operações já parqueadas dentro de veículos parceiros ou de veículos próximos de vocês. Baroni, me explica melhor, eu não entendi esse termo. Se eu vou fazer uma emissão que vai dobrar o meu patrimônio, eu tenho que pelo menos ter um terço dessa futura alocação já estruturada, já comprada, já dentro de algum portfólio parceiro. Eu deixo esse CRI estacionado dentro de um veículo de renda fixa, de um fundo parceiro, para que quando eu terminar e os recursos forem integralizados, até mesmo os recursos do direito de preferência, eu já consiga liquidar isso praticamente no dia seguinte, na semana subsequente. Isso é obrigação, desculpem, mas gestores de fundos de recebíveis. Se você vai fazer uma emissão grande, você tem que ter pelo menos um terço desse PL já parqueado, estacionado num veículo parceiro, num veículo da casa, né, que a gente chama in-house, né, você já esteja tudo ali bem articulado, bem feito, bem estruturado. Então, tomara que o Possente com o seu time nas futuras emissões levem isso em consideração. Aliás, eu até peço que eles não façam emissões tão grandes, eu acho que não há necessidade. O legal do fundo de papel é você fazer emissões pequenas e mais frequentes. Você até captura um momento melhor do mercado. Né? Se você faz uma emissão muito grande, você fica à mercê, como foi o caso do Veritá, da circunstância. Mas calma que nem tudo aí deu errado. Calma que vocês vão entender. Bom, então já falei sobre essa questão, mas Baroni, por que então que, poxa, a gente bate tanto nessa questão de fundo que faz, de gestor que faz emissão e não tem pipeline? Por que você não viu aí um processo de amortização ou de ativismo? Porque eles deram sorte. E agora eu vou falar por que às vezes sorte também faz parte do jogo. Eles tiveram, pessoal, a alta da inflação, esse é um ponto, e isso refletiu na rentabilidade média da carteira. Se vocês olharem, apesar da gestão não ter cumprido o cronograma de alocação, eles estão muito acima do que eles prometeram pagar. A essa altura do campeonato, era para eles estar pagando entre 70, 72, 74 centavos por cota, e eles estão pagando 90, 91, e ainda tem 20 centavos de reservas acumuladas. Então, isso vai dar um carrego para o fundo nesse primeiro semestre, para que o gestor, então, finalize o seu processo de alocação. Então, sorte também faz parte desse processo. E aí, ele fere o estudo de viabilidade do ponto de vista de velocidade da alocação, mas entrega mais do que o fundo, o gestor, na viabilidade, se comprometeu a entregar, tá bom? Outro ponto também que a gente não pode deixar de destacar, que eu até anotei aqui, foram as multas de pré-pagamentos e a quantidade de pré-pagamentos. Baroni, o que é pré-pagamento? É quando o devedor vai lá e fala, olha, eu não quero mais continuar com essa dívida, eu vou te pré-pagar.
esses pré-pagamentos, alguns deles, não todos, mas alguns deles, gera multa. Isso também ajudou o gestor a manter a rentabilidade, a distribuição acima daquilo que prometeu na viabilidade. Mas, por outro lado, né? Por outro lado, o que acontece? A emissão gerou 510, eu até anotei para não errar, 510 milhões foram captados, na verdade 509, mas vamos pôr 510 milhões, 122 milhões de pré-pagamento. Então, isso a gente não pode desconsiderar. Se você ficou olhando os relatórios anteriores, você vai perceber que o gestor, ele dava 3 passos para frente e 2 para trás. 3 passos para frente e 2 para trás. Então, foram 122 milhões de reais em pré-pagamento, que são recursos que entraram para o caixa que ele não esperava. Então, hoje o caixa de 328 milhões de caixa, na verdade, estaria em 180. Estaria bem menor do que 180 e poucos, né? Estaria bem menor caso esses pré-pagamentos não tivessem ocorrido. E vai ter mais, hein? Não só no Veritá, mas em outros fundos, principalmente esses muito high yield, que o devedor não vai dar conta de pagar, vai começar a ter pré-pagamento também, na minha visão, e tomara que tenha, para você diminuir um pouco o risco, porque o pré-pagamento é uma forma de você liquidar e começar de novo, né? Para começar uma taxa mais coerente com a realidade, ou dentro de um indexador mais próximo da realidade. Bom, então o caixa, como eu disse para vocês, não estaria com esses 328 milhões, com 35% em caixa. Estaria uma coisa mais perto de 15, abaixo de 20, com certeza. Então, muito cuidado. Por isso que eu falo que toda análise, quando você vai fazer, você tem que entender os pontos positivos e negativos e ponderando tudo e entender o contexto. Você nunca pode fazer uma análise de trás para frente, né? Você tem que fazer uma análise do início para o fim. Aí a conclusão fica a critério de cada um. Baroni, faça uma observação aí para falar como é que está o fundo hoje. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês não... É incrível como são detalhes que às vezes passam desapercebidos. Se você considerar hoje o fundo, do que ele é hoje, ele é completamente diferente do que ele era há um ano atrás, há um ano e meio atrás. O fundo é outro, completamente diferente. O Veritá de hoje não é aquele Veritá de 2 anos atrás. Esquece aquele Veritá. É outro fundo. É um fundo com perfil de risco completamente diferente. É um fundo com nível de controle completamente diferente. Esqueça aquele Veritá. É outro Veritá. Tá? E quando terminar o processo de alocação, eu vou trazer o gestor para a gente mostrar isso para vocês, de que o grande ponto, acho que, do investidor que comprou o Veritá no passado e está com ele hoje, é que ele se frustrou justamente porque ele tinha uma expectativa de começar a ver várias operações muito mais high yield, e é outro. Eu vou provar isso para vocês, é muito legal você ver isso. Deixa eu chegar na tabela de CRIs aqui. Deixa eu chegar, daqui a pouco eu volto ali para falar do que pode ainda acontecer. Olha que legal isso. Deixa eu contar uma diquinha para vocês. Toda tabela de CRI, ela tem um código. No geral, os gestores colocam isso. Não é muito obrigatório, mas no geral eles colocam. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Deixa eu até dar um zoom para melhorar aqui para vocês. Olha os CRIs isso aqui está por ordem de exposição. Olha os CRIs do Veritá hoje. Código 20 foi feito em 2020. Código 20, código 20, código 20, código 20, 20, 20, 19, 19, 21, 19, 19, 19, 20, 20. Horas. Aqui aparece um 18. Quando você vai ver, ele tem lá 1,83. Tudo bem. 20, 19, 20, 21, 20. 15. Quando você vai ver, é 0,94 do PL. 15, 16, 12, 18, 10, 13. As operações antigas, gente, acabaram no Veritá. Esqueçam o Veritá do passado. O Veritá de hoje é um Veritá que, primeiro, ele vai ser focado em inflação. Hoje, 76% está em IPCA mais 6. Ah, Baroni, mas no passado tinha lá IPCA mais 7, 7,2. 7... Esqueça esse fundo. É outro fundo hoje. Um perfil muito mais, eu não diria conservador, mas ele vai querer ficar justamente nesse middle market, atendendo um público que precisa de um cheque menor, mas tem um risco de crédito bem mais moderado. Então, e voltado para a inflação. Olha só, 75, mais aqui os 9,8, mais o 0,6, nós estamos falando de 86, 84, 85% do PL em inflação. Então, é um fundo que, na média, quando terminar esse processo de alocação, e agora eu volto lá em cima para vocês verem o que está muito próximo de ser efetivado, nós vamos ter aqui um fundo
Tá vendo que agora as operações com taxas melhores, elas ficaram mais para o final, IGPM mais 7, IPCA mais 10. Então, a gente tem que torcer para que o gestor feche essas daqui. Aí vai ficar um fundo, comparando o IPCA com um pouquinho de IGPM, que ele ainda vai continuar tendo, nós vamos ter um fundo ali com inflação mais 7, inflação mais 7, na média, para um perfil de risco muito mais bem equilibrado e equacionado do que tinha no passado. Eu não tenho dúvidas disso. Baroni, isso é bom ou ruim? Não interessa se isso é bom ou se é ruim. Eu estou explicando para vocês o que levou a atraso, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, esse é o novo desenho de Veritá. O time de gestão, na minha visão, ele é extremamente diligente e eu vou falar a verdade para vocês. Até às vezes passa da conta. Eu acho que tem, às vezes, coisas que poderiam ser integralizadas que, por excesso, por preciosismo, acabaram passando. Paciência, é a cabeça do gestor. É esse, né? Você teve 4 gestores até hoje, basicamente, né? Que foi o Selegato lá atrás, que tinha um nível de gestão e de entendimento diferente, mas foi num momento específico do fundo. Passou para o Arthur, passou para o Felipe, que remodelou o fundo, e agora está com o Pocente, que talvez dos 4 é o mais técnico, mais detalhista, o mais, vou usar ele vai me perdoar, mas mais enjoado, mais criterioso, sabe? Quando fica muito no detalhe, isso pode ser que ele está pagando um preço por isso, mas, de novo, eu vou repetir a frase dele. Baroni, eu prefiro ficar vermelho e ser taxado de atrasado, tudo, do que ficar roxo lá na frente. O que está vindo para o fundo hoje, eu vou entregar sono tranquilo para o meu cotista. Beleza, é a cabeça dele. Você quer continuar? É isso, tá bom? Ele, por exemplo, não foi para a linha de alguns fundos que hoje, para alocar rápido e fazer novas emissões e alocar rápido, você vai ver fundo aí com 50% do patrimônio a CDI mais 2, CDI comprando operação CDI mais 1,80, tudo. E ele disse, não vou entrar nesse jogo. Não vou, por exemplo, comprar cota de fundo no mercado secundário. Não é o que eu quero fazer. Eu quero ter um fundo inflação mais 6, 6,5, 7, com um risco de crédito muito bem equacionado e entregando um prêmio legal para o meu investidor. E aí, se você descontar o custo do fundo e considerar que o IPCA vai ficar aí, depois de acomodado, né, 4,5, 4,5, é um fundo que vai pagar entre 9% e 10% ao ano, é o que ele quer entregar e pronto, acabou, e fim da história. É isso, entendeu? Então, acho que vocês têm que começar a aprender sempre a avaliar o que está sendo feito. Porque quando você encontra o ponto de análise, você fica menos emocional e mais racional. Agora, isso não tira do Pocente e do time dele e do comitê que eles não tinham pipeline. Isso ficou estigmatizado, ele vai ter que carregar isso. Como é que ele vai conseguir reverter isso? Ele vai conseguir reverter, talvez numa próxima emissão, fazendo uma emissão bem menor, uma 476zinha, bem pequenininha, bem acomodada, tendo, como eu falei para vocês, já operações in-house ali, parqueadas dentro de outros veículos, ele vai ter que tirar essa mancha que ficou, isso ele vai ter que carregar. Então, tomara que ele consiga entregar lá na frente um resultado que compense tudo isso, afinal de contas, investimentos, né, gestores, investimentos, é um jogo de compensação. Baroni, o que você tem para dizer? O rumo está certo? Na minha visão, sim. O ritmo ficou descalibrado, ficou errado? Na minha visão, sim também. Então, o rumo está certo. Eu acho que o Veritá está indo no rumo certo. Talvez no ritmo errado. Talvez não, quase que certamente no ritmo errado. Faltou braço? Possivelmente. Faltou ser mais... não é menos criterioso, eu não quero passar essa sensação. Talvez faltou ter calibrado melhor algumas expectativas junto ao comitê? Possivelmente sim, tá bom? Só o tempo para me dizer. E agora? E agora, meus caros amigos que nos acompanham aqui, bastante gente acompanhando ao vivo, nós vamos recorrer ao AAA. Eu acabei de inventar isso, que é o AAA do mercado de fundos imobiliários. Ativismo, amortização e autorregulação. O bom gestor, ele vai sofrer essas coisas caso não faça um bom trabalho. Ativismo por parte de cotistas, analistas, grandes investidores, amortização se não entregar resultado e autorregulação troca de gestão, troca de administração, seja lá o que for. Como é que Rodrigo Pocente vai reverter isso? Capacidade, honestidade, integridade, eu sei que ele e o time têm de sobra, mas precisa também ter celeridade. Agora, de novo, ele teve um fator sorte aí, e esse fator sorte vai entregar para ele até o meio do ano um resultado, porque a boa notícia do Veritá é que o rendimento base do fundo é muito bom. O que é rendimento base? Se você tem uma inflação meio comportada, um IGPM que possivelmente vai voltar para o normal em algum momento,
é um cupom comportado. Então, assim, uma renda base do fundo não tem performance, né, tal. Então, uma renda base de 70, 75 centavos já deixa o fundo bem acomodado aí. Ah, Baroni, mas o VP caiu, os caras estão, o que eles estão fazendo? Cara, o VP caiu por marcação a mercado, ele vai cair mesmo, os juros futuros subiram um pouco, você teve uma remarcação, é natural que o VP caia, e caiu graças a Deus, o VP de fundo de CRI tem que ficar nesse patamar de 100 aí mesmo, é aí onde tem que ficar, é aí onde funciona. Bom, dito isso, eu concluo aqui, eu acho que não ficou nada para trás, eu quero voltar, desculpa, eu até tinha que ter crescido a minha imagem de novo, mas eu quero voltar aqui nos CRIs, como eu falei, que estão para serem fechados, né? Então, eu acho que isso é algo bem positivo aí para o fundo no médio prazo. Estou confiante de que, até o meio do ano, esse fundo vai ter um caixa residual, um cupom médio aí, uma renda média, inflação mais 6,5, indo para 7, e um risco de crédito de moderado para baixo, tá? Vai beliscar alguma coisa de moderado para cima, mas na média vai ficar um risco moderado para baixo. E quando eu abrir o relatório no meio do ano de Veritá e comparar com 12 a 18 meses para trás, vai parecer que um hecatombe aconteceu, porque vai ser outro fundo. Vai ficar parecendo que é o Veritá 2. Eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Mas, Baroni, eu gostava mais do Veritá antigo, com essas taxas maiores, com mais acesso a operações com nível de risco maior, uma coisa... A cabeça mudou, meus caros. É outro gestor que vem com uma outra cabeça. Como eu disse para vocês, o mercado tem o classicão ali, o combo Quineia, e tem o combo Devan, o combo Hectare, o combo Habitat. E no meio do caminho aqui agora está onde todo mundo brigando. Valora brigando, Mauá brigando, Veritá brigando, Banestes brigando, VBI brigando, que é essa turma do inflação mais 6, 7. Vai sair na frente quem conseguir ter mais capacidade de originação. Falei isso no relatório hoje para os nossos assinantes. Originação é o nome do jogo para fundos de CRI. Quem for capaz de originar melhor, conseguir entregar um prêmio melhor para o seu investidor, vai sair na frente. E originar 500 milhões para um fundo do Veritá foi um passo maior do que as pernas? Sim. Infelizmente, erraram. Foi um passo maior do que a perna. Não estamos aqui fazendo ativismo porque outros fatores contribuíram para que o rendimento prometido no prospecto ficasse acima. Mas o próximo passo, na próxima emissão, e ela vai acontecer em algum momento, é onde a gente vai colocar a lupa e saber se o gestor e a fator, né, a administração, realmente estará alinhada aos cotistas. Aqui eu encerro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de algo que eu não falei. Baroni, cansei, pulei fora, tudo. Gente, o mercado é livre, você troca de fundo, você troca de gestão, todo mundo é livre. A beleza de tudo é a gente poder discutir e vocês do lado daí tomarem decisões. Então, quem tomar a decisão com consciência estará fazendo uma boa atitude. O que você não pode é ser levado ou ser acometido por um viés, talvez, primário ou alguma coisa. Mas, enfim, eu acho que tudo se resume à capacidade de vocês se decidirem. O Veritá se encaixa em qualquer carteira, o Veritá se encaixa em qualquer perfil. Por incrível que pareça, sim, todos os fundos de CRIs que têm esse viés middle, ele se encaixa muito bem. Porque a Pimenta, que são os fundos mais agressivos, tem taxas muito maiores, com nível de controle muito mais exigente, é um perfil específico. E os mais ultra tiozão, assim, aqueles bem mais conservadores, os ultra high grades, também tem um perfil próprio. É aquele cara que tem um cheque, às vezes, muito grande, que quer alocar e não quer se preocupar com isso. A briga está nesse meio. REC, Veritá, Mauá, Valora. O Iridium foi para um outro caminho, por exemplo, uma coisa que o Veritá não quis fazer. Ele poderia ter feito, ter entrado nessa onda de ancorar emissões de fundos mais high grade, high yield, tudo, não é a cabeça do Pocente. Quem já conversou com ele, quem já viu ele falando, não é a cabeça dele. Ele não é que ele não gosta, mas não é uma janela que ele quer aproveitar, não é onde ele quer estar beliscando ali. Ele prefere ficar nessa operação. Ah, mas eu não concordo. Gente, tem opções de mercado justamente para isso. O que eu defendo muito
é a cabeça do gestor, ou seja, você tem que entender a cabeça dele e ver o que ele está fazendo. A partir daí, cada um decide. Eu vou bater nessa tecla porque é a melhor tecla de todas aí, tá bom? Bom, poderia alocar em fundos imobiliários no meio do tempo. Acabei de falar aqui. É uma coisa que ele resistiu. Ah, Barão, eu poderia ter comprado umas emissões de Kinea ali, pelo menos para não deixar o caixa machucado. Poderia. Talvez eu faria isso se fosse o gestor. Entraria numa emissão de Kinea no VP ali, bem tranquilo, para segurar o rendimento, talvez, ou dar uma turbinada no rendimento, ou não ser criticado por isso, daria liquidez? Poderia, entendeu? Quem sabe ele explica isso para gente mais lá na frente, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui cobrir tudo. De novo, infelizmente, as coisas não evoluíram do jeito que a gente gostaria. Também eu não contava com isso. Eu honestamente achava que com 6 meses estaria pelo menos 5, 10% em caixa só. Mas os pré-pagamentos pioraram a situação. Em contrapartida, melhorou o perfil de risco do fundo e trouxe multa para dentro para você compensar uma coisa na outra. Gente, investir é um estado de espírito. Investir bem é um estado de espírito. Você tem que estar em produtos que você confia, em produtos que você entende. Erros e acertos sempre teremos, tá bom? E aí cabe a um decidir. Tanto é verdade, amanhã eu vou fazer uma live para comentar essa questão dos juros e vou fazer uma live também sobre Tegar, para a gente falar sobre essa questão aí das novas emissões e tal. De novo, pessoal, meu papel aqui é tentar trazer para vocês o começo da história, o meio da história e para onde eu acho que as coisas vão caminhar, entendeu? E a decisão é de vocês. Seja a decisão positiva, neutra ou negativa, decida com consciência e analisando todos os pontos. Não vai existir jamais um fundo perfeito, uma gestão perfeita, sempre vão acertar, sempre vão errar, e cabe a vocês tomar essas decisões. Encerro por aqui. Mais uma vez, Rodrigo Pocente, você está convidado. Eu acho que depois que a gente terminar, que vocês terminarem esse processo de alocações, vocês realmente precisam vir para o mercado e o meu canal estará disponível para que vocês possam contar mais detalhes de por que tantas emissões aqui, ó. Vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 emissões falharam, canceladas, reprovadas. Embora tenha, desculpe, vou corrigir, 10 foram reprovadas e canceladas, e tem ainda 5, então 11 foram canceladas, e tem aí 5 que ainda estão em análise, com taxas interessantes, IPCA mais 7,5, 8, 9. Pocente, fica aí a dica para vocês de criar um relatório até complementar. Eu acho que o mercado merece, e aqui vai uma sugestão, um relatório complementar de falando por que o CRI 12 foi reprovado, por que o CRI 8 foi cancelado. Eu acho que o mercado merece, porque vocês tiveram um voto de confiança. Eu não lembro aqui agora qual foi o rateio, mas foi um rateio grande, ou seja, vocês captaram 500 milhões, mas a quantidade desejada foi bilionária. Isso mostra que o mercado comprou a ideia de vocês, então o mercado merece que vocês deem essa resposta para que a gente possa entender o porquê que vocês cancelaram, o porquê que o comitê foi tão rígido, porquê que essa mudança de expectativas do mercado trouxe também mudanças para dentro do fundo. Eu acho que o mercado merece isso. Fica a minha dica para que vocês preparem isso e assim que o fundo bater aí menos de 10% do caixa, eu faço questão da gente poder trazê-los aqui para que vocês possam explicar melhor para os cotistas, para os investidores. Tá bom? Espero ter contribuído, espero ter atendido as expectativas. Amanhã, live à noite, não sei se vai ser, eu acho que 7h30, 8 horas da noite, live sobre o impacto do aumento de juros e o impacto e a mudança de perspectiva ou perspectiva para os fundos imobiliários dentro desse contexto de juros, tá bom? Forte abraço para vocês, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.